Olá, muito prazer em receber você que acompanha a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. As vendas de eletrodomésticos sofreram um forte recuo por causa da pandemia do novo coronavírus. Com medo de perder o emprego, as pessoas adiam a compra de uma nova geladeira ou fogão. Como retomar a confiança? Vamos abordar esse e outros assuntos com João Carlos Brega, presidente da América Latina da Whirlpool, empresa dona da marca Brastemp. Brega, tudo bem? Muito prazer em receber você aqui no Líderes. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando o tamanho do impacto aí no mercado, nas vendas de geladeira, de fogões e outros eletrodomésticos provocado pela pandemia do novo coronavírus. Pois bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com você e com os seus telespectadores. Me permito só fazer acrescentar que a Whirlpool também tem a marca Consul e a marca KitchenAid aqui no Brasil. Respondendo à sua pergunta, eu diria que o mercado, não diferente de qualquer outro, sofreu um choque muito grande na última semana de março e no mês de abril. Realmente foram meses que houve uma queda em comparação ao ano passado de 2 dígitos altos. Eu diria acima de 25% no mercado. Porém, nossa indústria, o nosso mercado, é um mercado que não havia se recuperado da queda de 2015. Nós encerramos o ano de 2019 em unidades vendidas equivalente ao ano de 2010, então ainda era um mercado em recuperação. O que eu quero dizer com isso é que o fato das pessoas ficarem em casa, eu acho que elas notaram que os eletrodomésticos não tinham a mesma performance, não tinham o mesmo design e não entregavam as necessidades de quem agora, na pandemia, está em casa 24 horas. Resultado disso é que nós vivemos em maio uma queda já não tão grande com relação ao ano passado e estamos experimentando em junho, na realidade, um mercado que vem igual ou dependendo da categoria de produto, até um pouco maior em volume de vendas do que o ano passado. A dúvida é se é uma onda ou se é duradouro. Essa é a aposta. Mas junho está sendo melhor do que qualquer estimativa anterior para o nosso mercado. Não estou falando especificamente da Whirlpool, estou falando do mercado em geral de eletrodomésticos. O que você está descrevendo é aquele famoso V, né? Que está todo mundo torcendo que aconteça na economia como um todo. Vocês tiveram uma forte queda e depois uma recuperação. Agora, você diz que não sabe se é uma onda, porque se as pessoas estão aí fazendo uma compra de necessidade e depois vão parar. João Carlos, quais os tipos de eletrodoméstico que as pessoas agora em isolamento social estão comprando mais? Aonde que você vê a principal recuperação? Você falou bem, eu não sei se é V, eu não sei se é um W, por enquanto não é um L, como dizem os economistas. Foi por ondas, Raquel, deixa eu te começar. No nosso caso, começou com cervejeira, começou com micro-ondas, com lava-louça, que são produtos que não necessariamente estavam no dia a dia. E na medida que você está, a gente costuma dizer o seguinte, é tão gostoso você cozinhar na sua casa, mas fica ainda muito melhor quando você tem alguém para lavar a louça. E aí a lava-louça realmente deu uma penetração, porque é menos de 2% nos lares. Agora continua ainda muito forte refrigerador, continua muito forte lavar-roupa, continua muito forte fogões. Eu diria que todas as categorias estão vindo com uma performance superior àquela que a gente imaginava. João Carlos, você percebe também a venda daqueles aspiradores robô? Eu comprei um lá em casa para nos ajudar aí no isolamento social. Está acontecendo isso? Até mesmo esses produtos mais na frente ali na linha e na tecnologia?
Olha, eu posso te responder por um outro produto, porque nós não comercializamos esse especificamente, mas nós comercializamos a cápsula, bebidas em cápsula, como a joint venture que nós temos com a Ambev. E a venda de cápsulas, que é um consumo para casa, quer dizer, você tem mais de 34 sabores, inclusive alguns alcoólicos, ela cresceu mais de 40%. Então, eu diria que esses produtos que são mais especificados também. E todas essas vendas que você está me relatando até agora foram online, imagino. Agora estamos vendo a reabertura do comércio aí parcialmente em algumas capitais. Está afetando as vendas essa reabertura? Está dando algum estímulo ou vocês ainda não percebem? Deixa eu te falar, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, realmente, algumas cidades, como você bem descreveu, principalmente as grandes cidades de consumo, São Paulo, Rio de Janeiro, elas tiveram as lojas, que a gente chama offline, fechadas. Mas o resto do Brasil, em alguns centros, não. Agora, com a abertura gradual, eu diria o seguinte, a gente não observa ainda esta redução. Agora, é fato que os dados e o conhecimento em economia dizem que os nossos produtos são bens caracterizados bens duráveis, eles são basicamente por financiamento e emprego, e esses dois pontos, principalmente o emprego, é onde a gente mais coloca dúvida no futuro, dado que nós não podemos deixar de ver a recessão que foi forçada pelo fechamento. É difícil te responder ainda se vai continuar, e principalmente esses produtos mais especificados, como você falou. Você já emendou a minha próxima pergunta, que era exatamente essa questão da confiança. Que nós estamos num cenário de pandemia, onde as pessoas têm medo de adoecer e de desemprego. Infelizmente, está tendo um aumento do desemprego no Brasil. Como que você projeta que isso vai afetar, João Carlos, as vendas de eletrodoméstico, um bem que a gente toma uma decisão para comprar, a gente pensa um pouco, a gente toma um financiamento. Como que você enxerga essa perspectiva, esse cenário? Olha, Raquel, eu diria para você o seguinte, se simplesmente a gente projetar o que a gente está vendo hoje, sem nenhuma interferência, eu acho que eu vejo um cenário de recessão e uma recessão profunda. Contudo, eu entendo e acredito que os agentes capazes de mudar esse futuro estão agindo. Eu vou te dar um exemplo muito claro. A votação do novo marco regulatório de saneamento básico no país. Se for aprovado e se permitir que a iniciativa privada faça esses investimentos, virá naturalmente uma onda de otimismo. Vindo essa onda de otimismo, mas o que é fato que você falou também, a crise sanitária ainda é a mais impactante, mas eu acredito que algumas ações, e todos nós torcendo por uma solução da crise sanitária até o final do ano, acredito que o Brasil com certeza terá uma recessão, mas não da magnitude que estão falando. Eu vi uma projeção do FMI de uma recessão negativa de alto um dígito. De novo, se os agentes que podem agir, eu estou falando do Congresso, estou falando do governo em todos os níveis, eles agirem e apoiando a iniciativa privada, acredito que a gente tem como atenuar bastante essa recessão. Sim, o FMI previu aí uma queda do PIB brasileiro de 9%, mas tem bastante gente achando aí um pouquinho exagerado. A média do Boletim Focus está aí em 6,5%. João, seguindo aí um pouco ainda no hábito do consumidor, como é que estão as vendas online? Você acha que elas vão deslanchar após aí no período que estamos chamando de pós-pandemia? Você enxerga alguma tendência de fechamento de lojas físicas de eletrodoméstico porque as pessoas ganharam o hábito aí de comprar online? Não, vamos separar. Primeiro, é óbvio que como no passado não existia a venda online, ao existir, ela vai ter uma participação e a venda de lojas vai diminuir. Então, isso é uma coisa natural. Mas eu não acredito
que as lojas irão diminuir. O que a gente vê cada vez mais é uma combinação. É você comprar pela internet, por exemplo, e você poder apanhar o seu produto na loja mais perto de você, que é o chamado omnichannel. Cada vez mais eu vejo isso. Por outro lado, e é fato, os consumidores aprenderam a comprar online. Muitos que tinham resistência, eles aprenderam. Então, eu não vejo uma regressão, mas eu vejo um trabalho conjunto. Eu não vejo que um vai substituir 100% o outro de forma nenhuma. Acho que vai haver uma combinação, porque no final do dia, quem manda é o consumidor. Se o consumidor quiser, naquele instante, comprar 100% online, ele vai fazer. Mas ele gosta e quer ter a opção, se ele quiser ir na loja ver, se ele quiser uma entrega mais rápida e buscar num ponto mais perto, tudo, ou ele quer a conveniência da entrega. E é isso que é importante, dar ao consumidor a liberdade de escolha para que ele defina a melhor opção. Mas você acha que as pessoas preferem comprar online e buscar na loja? Me parece muito mais cômodo receber em casa, né? Depende do produto e depende da urgência. Se for um produto que você pode transportar facilmente e você necessita e você não quer esperar, por exemplo, você vai ter opção. Eu estou agora especulando, simulando. Você entra no site e fala, eu quero comprar um micro-ondas. Um micro-ondas, ótimo. Você tem a opção de que ele seja entregue em 4 dias, ou se você for na loja ou no shopping, que fica a 1 quilômetro de distância que você normalmente vai, você pode apanhar amanhã. A sua opção. Aí você pega e define. Ou um sapato, aí o consumidor vai escolher. Acho que o mais bonito, eu diria o seguinte, é a pluralidade de escolhas que o consumidor tem. É essa liberdade para que a gente possa acomodar todos os tipos, perfis e necessidade. O importante é o seguinte, Raquel, cada vez mais você não compra o produto, você atende uma necessidade. Esse é o importante, você atender a necessidade do consumidor e estar na experiência de uso do consumidor. Se naquele instante você quer receber na tua casa, comunidade, legal. Agora, se não for nenhum problema para você, você precisar pegar, você também vai fazer. João, vamos falar um pouquinho de produção agora. Como é que foi o impacto da pandemia na produção da Whirlpool? Vocês tiveram que fechar fábricas, reduzir o ritmo? No nosso caso, por sermos uma empresa global, nós tivemos o privilégio de primeiro entender e aprender o que aconteceu com a China, quais foram os impactos e as medidas que a nossa afiliada tomou, e nos prepararmos para isso. Então, desde o começo, nós definimos 4 critérios globais que nós não abriríamos mão em hipótese alguma. O primeiro foi a saúde dos nossos colaboradores. Segundo foi legislação local, porque a gente aprendeu rapidamente pelos outros países que cada cidade ou cada estado poderia interpretar de forma diferente. O terceiro ponto, os nossos consumidores, porque é importante lembrar que geladeira, principalmente, mas fogão e lava-roupa, mas geladeira é um produto essencial. Você pode imaginar um hospital sem poder refrigerar os seus produtos, seja para consertar envio de peças, ou seja para novos, como nós contribuímos com os hospitais de campanha, em particular aqui no Brasil. E o quarto ponto é a sustentabilidade do nosso negócio. Desde final de fevereiro, nós já pegamos a população, entre aspas, que era a mais vulnerável, pessoas com mais de 60 anos ou com algum tipo de doença pré-existente, e afastamos da produção. Segunda coisa, já implementamos o que chamamos de medidas sanitárias, que foi distanciamento, que foi uso de máscara, que foi nos ônibus, inclusive 50% da capacidade, e aí fomos às secretarias municipais e estaduais dos estados que nós trabalhávamos, junto com algumas outras empresas, e colocamos à disposição esse nosso aprendizado. O impacto na Whirlpool, no primeiro instante, ao fazer esse distanciamento e essas coisas, foi, no primeiro instante, a gente teve uma redução de aproximadamente 35% do limite de produção normal. Mas já em maio, através da produtividade, a gente conseguiu recuperar, e em junho, hoje, eu diria que a gente está
em linha para atender o mercado. Então foi, num primeiro instante, um impacto, mas rapidamente, observando as medidas sanitárias de produção, a gente voltou a um patamar que atende o mercado. Mas vocês tiveram que contratar funcionários para substituir aqueles que foram afastados? Não. Não, porque não, Raquel, porque a produção caiu, né? Como eu lembro que eu falei, abril foi uma queda muito forte e depois, hoje, como eu falei, junho está sendo uma surpresa favorável, a gente está correndo atrás, mas nós não demitimos funcionários diretos da Whirlpool, mas também não contratamos. Entendi. João, quando eu estava fazendo o meu dever de casa para a nossa conversa, vi ali as informações que vocês teriam adotado nos meses de maio e junho, redução de salário e suspensão de contratos de trabalho em alguns casos. Agora estamos entrando no mês de julho. Vai ser necessário demitir trabalhadores? Essa é uma decisão difícil. Nesse instante, o que a gente vê para o mês de julho é não. Então, a gente continua sem demissão. E por quê? Além de entender que a gente precisa ter uma visão mais clara, a Whirlpool, já há muito tempo, a gente fez uma análise e entendeu o seguinte: se você acha que a queda de produção ou de demanda vai ter um horizonte de 4 meses, é melhor você mandar todo mundo para casa e depois trazer de volta, do que demitir, porque custo de demissão, mais custo de busca, mais custo de treinamento, até aquela pessoa ter a produtividade que a anterior tinha, custa aproximadamente em tempo de 4 a 5 meses. E uma outra coisa que é importante salientar e valorizar, a flexibilização das leis trabalhistas que o governo brasileiro colocou, eu não diria salvar, não é a palavra correta, mas manteve empregos. Eu tenho o privilégio de ter como responsabilidade outros países latino-americanos. E eu garanto a você que se não fosse essa flexibilização, o desemprego no país estaria muito forte. Então, é importante a gente falar, mas algumas coisas do governo, mas este ponto da flexibilização da lei trabalhista foi oportuno, foi rápido e está permitindo que nós, da indústria e da empresa, dos empresários em geral, consigamos manter emprego. Mas essa medida ela foi muito bem sucedida, mas ela pode ter só postergado um problema, né, João? Porque agora as empresas estão vendo de uma forma geral que a crise é profunda, que não é uma coisa temporária, uma percepção que a gente não tinha no começo da pandemia, até pelo desconhecimento sobre essa doença. No caso de vocês especificamente, acaba agora em julho, e é o caso de muitas empresas. Você acha que pode vir aí uma onda de desemprego? E no caso de vocês estão avaliando essa possibilidade? Raquel, vamos lá. Primeiro, eu acho que varia. Vamos de novo. A legislação, inclusive, foi prorrogada. Então, isso foi um sinal positivo. Segundo, eu acho que varia de caso para caso e de mercado para mercado. Não existe uma resposta genérica. Terceiro, o nosso grande objetivo é a preservação de emprego. Por quê? Preservar emprego, você preserva a renda, você preserva consumo, consumo te ajuda a vender e é um processo que se alimenta. Se você corta emprego, você corta a renda, você tira consumo, você tem que cortar emprego. Então, também é um processo que se destrói. Então, a preservação de emprego sempre vai ser, e acredito que falo isso por qualquer empresário, o motivo principal. Mas depende muito de empresa para empresa, de mercado para mercado. Como te disse, entendo que nós estamos tendo um junho muito bom. Talvez outros segmentos da economia que não tenham a casa como ponto focal, pelo menos é o que eu tenho lido, não quero falar nada, mas parece que a indústria automobilística está com uma queda muito forte, aí talvez não tenha outra solução. Então, vai depender de mercado a mercado. E volta a um ponto que eu te falei antes. Se os agentes que podem mudar a perspectiva, além da crise sanitária, atuarem, nós no Brasil podemos ter uma mitigação, uma redução dessa queda. Novamente,
as reformas que estão para acelerar a economia ou para motivar a economia que estava em curso e que agora começam a ser discutidas, podem ser um fator que amorteça essa redução de emprego. O auxílio emergencial do governo, aqueles R$ 600 para o trabalhador informal, na sua avaliação, ele deu algum fôlego para o consumo dos brasileiros? Ou realmente foi só para as pessoas não passarem fome, o que já é muito válido? Na sua opinião, o governo deveria prorrogar esse benefício? Primeiro, acho que foi necessário e oportuno e acho que o principal foco foi e continua sendo a manutenção da comida, da subsistência, da sobrevivência das pessoas. Então, acho que esse foi um fato muito positivo. Agora, entendo que o mais rápido possível, nós, como sociedade, temos que buscar mecanismos de voltar a fazer a economia crescer, que é o que eu falo. Acho que o caminho é reforma, acho que o caminho é foco na crise sanitária, acho que tem que ter uma resposta muito grande e é importante, e eu vou me permitir fazer um parênteses aqui. Neste momento de crise, uma das coisas que eu vivi e pratiquei foi solidariedade, foi comunicação entre os agentes. Então, o que é a crise sanitária, qual é a grande preocupação? Se eu ficar doente, eu vou ter um hospital para me tratar, eu vou ter UTI para me tratar. A mobilização que foi feita no país para que a gente conseguisse ter mais leitos e respiradores, inclusive a Whirlpool, nós estamos produzindo respiradores também, e não é nosso negócio, nos associamos a outra empresa que é responsável para dar maior produção, oferecemos linhas de produção e estamos fazendo, como outras, esse tipo de apoio que vai fazer. Eu não acredito, porque não dá para ficar imprimindo dinheiro todo o tempo. Então, tem um problema de ser possível ou não. Acho que o caminho correto é a gente tentar sair dessa crise com força econômica o mais rápido possível. Como o nosso mato era alto, no sentido de melhoria de produtividade, acho que nós estamos numa posição única de poder fazer com que a nossa economia melhore mais com a aprovação das reformas. João, para fechar nossa conversa, traz um pouco da experiência internacional da Whirlpool para a gente. Lá fora, os outros países já estão aí com receio de uma segunda onda. Tem países que zeraram os casos e agora a gente vê novos casos. Aqui no Brasil, a gente ainda não conseguiu atravessar essa primeira onda, né? Estamos fazendo aí uma reabertura da economia, mas com a curva aí ainda em alta. Como é que foi a experiência da reabertura? Como é que vocês sentiram em outros países? E o que você acha que pode acontecer por aqui, dado esse cenário de que a curva de casos ainda está subindo? Deixa eu te falar, eu acho que ninguém sabe. Acho que nós todos, no mundo inteiro, e no Brasil em particular, no mundo inteiro, nós estamos aprendendo por tentativa e erro. E aí eu coloco todos... não é crítica, é constatação. Desde organizações de saúde, ou médicos, ou governos, na melhor das intenções, vai, mas não tem a resposta certa, recua, vai, recua. Não existe uma fórmula mágica. O que eu acho que a gente, como sociedade, é o que eu vejo nos outros países, que a gente precisa trabalhar, é ter um amparo se você ficar doente. E aí não é só o aparelho, é a pessoa capacitada, enfermeiro, médico. Acho que é isso. E na tentativa de comprar tempo para que a medicina e a ciência consigam trazer um tratamento mais eficaz e depois a vacina. Mas eu acho que não existe um pré e pós. Infelizmente, por um período de tempo, a gente vai lidar com o coronavírus. A gente vai ter que aprender a viver como sociedade com o coronavírus por um período de tempo. Não vai ser tão binário pré e pós. A gente já está escrevendo a história do com coronavírus. Eu tenho feito essa pergunta para vários convidados porque acho que crise também é aprendizagem. Que lição você tirou como gestor e como pessoa, você tirou ou ainda está, né, tirando desta pandemia? Eu acho que a primeira coisa é solidariedade. Acho que a primeira, e não falo
porque pratiquei, vivi e outros também vi outros praticando. Uma conscientização muito grande da preocupação. Acho que nós, aí falo do Brasil, agora está muito consciente em todos, desigualdade social a gente precisa romper, saneamento básico precisa aprovar para a gente acabar com essa discrepância que existe no Brasil, leitos hospitalares, hospitais com condições, tratar melhor enfermeiros, principalmente a parte do SUS, que a gente tanto falava, mas comparativamente com outros países, a gente talvez tenha atenuado aqui por conta do SUS. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é efetivamente balancear e rever os nossos valores. Acho que isso. E a terceira é correr atrás do aprendizado, do inovar, de tentar sempre estar mudando, porque senão você rapidamente, por um acidente, entre aspas, ou algo não esperado, acaba o seu negócio. Mas como cidadão e como pessoa, principalmente essa parte de solidariedade, eu acho muito importante. Solidariedade é fundamental em qualquer momento, ainda mais numa crise como essa. Nós conversamos aqui com o João Carlos Brega, presidente da Whirlpool no Brasil. João, muito obrigada. Obrigado você, foi um prazer. Nós ficamos por aqui. Para rever as entrevistas do programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, acesse o canal da CNN no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Líderes. E você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!